Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa consultório. Já vamos a meia da semana e hoje temos preparada para si mais uma edição deste espaço dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. E hoje começamos com a pediatria. 3% dos bebés não têm um dos testículos ou os dois completamente descidos no nascimento, por isso vamos falar de testículo mal descido. Vamos saber por que acontece, por que surge e também qual o tratamento indicado. Avançamos ao encontro da doutora Andreia Lourador, psicóloga clínica. Vamos falar de anorexia, também aqui em direto saber quais são os sinais de alerta, os sintomas e o tratamento e acompanhamento de quem tem esta doença. São estes alguns dos pontos que vamos explorar nesta conversa, na segunda parte do programa. No último bloco da edição de hoje vamos saber por que caminhar é, na verdade, uma das melhores formas de exercício que existe. Vários estudos mostram que esta forma simples de movimento tem uma grande variedade de benefícios, que incluem aqui a saúde física e mental. No final, partilhe connosco a sua história, a sua opinião, porque vamos estar à conversa com o Dr. Bruno Pereira, médico ortopedista, que depois também estará disponível para ouvir a sua questão, a sua dúvida relacionada com esta especialidade. 2250832997 é o número de telefone que pode marcar para se inscrever e colocar aqui a sua questão. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para entrar em contacto connosco por escrito. A ortopedia é então a especialidade que marca a edição do consultório desta quarta-feira. Está no ar o consultório. Seja bem-vindo a mais um programa consultório aqui no Porto Canal, este espaço em direto das 2 até às 3h30 da tarde, dedicado à sua saúde e bem-estar. Hoje não deixe de participar se tem dúvidas relacionadas com a especialidade da ortopedia. Mais uma vez vou recordar o número de telefone lá para casa, também o endereço de e-mail, 2250832997 é o número que pode marcar para entrar em contacto connosco, mas também por escrito tem à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já começamos com pediatria. 3% dos bebés não têm um dos testículos ou os dois completamente descidos no nascimento. Por isso vamos precisamente nos próximos minutos falar aqui no consultório de testículo mal descido. Está connosco o Dr. João Moreira Pinto, médico cirurgião pediátrico e presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica. Aqui agradeço, doutor, muito obrigada por juntar-se a nós aqui no consultório. Por que razão, Sr. Doutor, o testículo não desce de forma natural? Neste caso, destes cerca de 3% de bebés, não é? Quais são as causas? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Mais uma vez. Para as pessoas lá em casa perceberem melhor, têm que imaginar que quando o bebé está dentro da barriga da mãe, os testículos crescem como uma gónada diferenciada na posição dos ovários. Portanto, é um órgão que no início está dentro da pelve e por ação da testosterona começa a sua descida através do canal inguinal até ao escroto. E essa descida pode-se prolongar naturalmente, mais ou menos até aos 6, 9 meses de idade. E, portanto, existe uma percentagem que andamos 3, agora como os próprios médicos estão mais alertados, estas novas estatísticas dizem que mais ou menos 5% das crianças ao nascimento não têm esse testículo ainda no escroto. Claro que, como eu estava a dizer, podemos esperar ali até aos 6, 9 meses para ver se o testículo desce naturalmente e se fica na posição correta. Quando isso não acontece, deveremos fazer uma cirurgia. Mas, portanto, o testículo começa a descer ainda durante a formação do bebê, portanto, durante a gestação, não é? Exatamente. Na barriga da mãe. Exatamente. Mas é perceptível quando nasce, se ainda não tiver descido, portanto, dá-se ali aquele tempo de 6 meses. Exatamente. Faz parte, aliás, daquele exame inicial que faz o pediatra na maternidade, a procura dos testículos, porque para além da inexistência do testículo, este canal inguinal pode ser a origem, por exemplo, de uma hérnia, um intestino que entra por ali, pode ser a origem de uma torção testicular, presença de líquido, etc. Portanto, geralmente, quando não está presente, o pediatra que faz essa observação inicial vai colocar no boletim de saúde infantil para se fazer a vigilância. A vigilância, como estava a explicar, no primeiro meio ano, é só observar se o testículo aparece
ou não, e se não aparecer, de facto vai ser orientado para a cirurgia pediátrica. Nós, maioritariamente, dispensamos exames com ecografia, porque, à partida, conseguiremos palpar o testículo. Sim. Pode não estar no escroto, mas pode estar no canal inguinal, ou, casos raros, às vezes migrou para o sítio errado. Às vezes ele desvia-se do caminho e vai para uma das pernas, vai para o púbis. Também são localizações que não estão corretas e que obrigam a um posicionamento a uma cirurgia também. Sim. Estas cirurgias, principalmente na cirurgia pediátrica, as cirurgias acima dos 6 meses, a maior parte das vezes podem ser feitas em cirurgias de ambulatório. São cirurgias que, mesmo que demorem algum bocado, 1, 2 horas, não têm assim um risco anestésico ou pós-cirúrgico que obrigue a ficar no hospital. Portanto, a maior parte das crianças vão para casa. Depois dos pormenores técnicos, a maior parte das vezes levam uma cicatriz inguinal, porque temos que ir ao canal buscar o canal inguinal. Em alguns casos, o testículo está intraabdominal, portanto, não visível nem palpável no canal inguinal, pode estar ainda dentro da pelve. E fazemos a cirurgia por laparoscopia. A laparoscopia consiste na introdução de uma câmara de 5 milímetros no umbigo. Que é por furinhos, não é? Exatamente. Nós gostamos muito de usar o umbigo porque é cicatriz natural, é cicatriz com que todos nascemos e que serve para, de facto, colocar uma câmara. Depois temos instrumentos, que são de 2 e 3 milímetros, que não deixam cicatriz. Procuramos o testículo, fazemos a chamada disseção do testículo e depois levamos o testículo pelo seu caminho natural, através do canal inguinal, até ao escroto. Trata-se de um procedimento cirúrgico, mas podemos dizer que é algo simples? Como é que eu dizer? É complexo por causa do tamanho, ok? De facto, consideramos simples dentro de não ter grande morbilidade, ou seja, a criança que é submetida à cirurgia no dia seguinte está como se nada fosse e, portanto, não carrega nem grande dor, nem grande desconforto. E depois, em termos anestésicos, também não requer assim muitos cuidados, porque são procedimentos que demoram no máximo 2 horas, mas a maior parte das vezes, com o tempo de anestesia, demora cerca de 1 hora. Sim. E para estes casos, Sr. Doutor, existe sempre indicação para correção cirúrgica ou há outros tratamentos que se podem fazer? Sim, é curioso falar nisso porque eu ainda fui do tempo de fazermos alguma prescrição hormonal e de facto, durante algum tempo, percebeu-se que as hormonas poderiam até resolver em alguns casos, mas eram poucos. O que acontece é que os tratamentos disponíveis prejudicam as espermatogónias. As espermatogónias são os pais dos espermatozoides e, portanto, nós estaríamos a prevenir a infertilidade cirurgicamente, mas estávamos a prejudicar depois com estes tratamentos hormonais. Por falar nisso, nós temos algumas situações em que o testículo até desceu. Lembro-me disso porque a parte hormonal era muitas vezes usada para isto, que era o testículo desceu, mas até a adolescência tem tendência a fugir. Os espectadores masculinos perceberão isso, se calhar, mais facilmente, que quando há ação de um susto, do frio, existe o chamado reflexo cremastérico, que é um musculozinho que puxa os testículos para cima. Isso está presente quase a vida toda. Mas nas crianças nota-se mais, porque o testículo é mais pequeno, com menos peso, e o músculo é um bocadinho mais forte. Então há muitas crianças que têm o chamado testículo retrátil, ou seja, por algum estímulo, geralmente o frio, às vezes até a observação do médico. Então, mas ali, isso traz alguma complicação? Não traz complicação nenhuma, com algumas exceções. Ou seja, o testículo retrátil assintomático, não dá sintomas, nós não operamos. Sabemos que quando ele entrar na adolescência vai ficar resolvido. Claro. Há alguns casos, o testículo traz sintomas, ou seja, esta subida testicular causa dor, ou, em alguns casos, suspeitamos até que possa torcer dentro do canal. Isso, torcer um testículo significa que o cordão é como uma mangueirinha, não é? Se nós torcermos uma mangueira, deixa de chegar o sangue. Claro. Portanto, coloca em perigo, é uma emergência cirúrgica e, portanto,
havendo a suspeita de torção dentro do canal ou haver algum tipo de sintomas, tem indicação para operar. E depois existem alguns miúdos que têm estes testículos retráteis, só que depois, naqueles pulos que eles dão em altura, Sim. o testículo deixa de conseguir chegar até ao escroto. Ou seja, ainda não passou a fase de maturidade para ter já um volume testicular em que o testículo passa mais tempo no escroto. Portanto, eles crescem em altura e o cordão deixa de ser suficientemente comprido para acompanhar. É o que nós chamamos de testículo ascendente, ou seja, ele, na verdade, ele não está a subir. A criança é que cresceu e o canal inguinal ficou mais comprido e não acompanha. Também há indicação cirúrgica para esses casos, não é? Sim, e é importante estes apelos porque nós sabemos que o principal fator de risco de cancro no testicular, depois no jovem adulto, dos fatores de risco que conseguimos identificar, a criptorquidia, estes atrasos na chegada do testículo à bolsa escrotal, é a principal causa identificada. E também é uma das causas de infertilidade, porque o testículo tem que estar no escroto porque é um sítio onde está sujeito a menos traumatismo e está a uma temperatura mais baixa. E isso parece influenciar a qualidade depois futura dos espermatozoides. E, portanto, acabamos por um lado, passar sempre a informação porque as indicações que muitos anos se deu era que estes testículos deviam ser operados por volta dos 18 meses. E atualmente? E atualmente estamos a preconizar fazer o tratamento entre os 6, no máximo, mais tardar até aos 12 meses. Porque até aos 6 meses o testículo pode descer de forma espontânea. E, portanto, os que não desceram, devemos operar precocemente para preservar a fertilidade e prevenir o risco de cancro. E, portanto, tem sido uma mensagem que temos passado agora porque, de facto, é mais... são daquelas indicações que têm mudado ao longo do tempo e são indicações que têm mais ou menos... Estas últimas indicações da Associação Europeia de Urologia Pediátrica terão mais ou menos 2 anos. Portanto, tem sido qualquer coisa atual. E depois, estes miúdos, quando operados, quando passam depois para jovens adultos, devem fazer sempre o seu rastreio, como as senhoras devem fazer a sua palpação mamária, mais ou menos com uma periodicidade mensal. Eles também devem fazer um autoexame, que é relativamente simples, na procura de alguma assimetria, de algum testículo começar a crescer mais do que o outro, ou alguma zona de dureza que seja anormal. E, portanto, nós vivemos assim um bocado numa sociedade de tabus em relação aos genitais, mas que, de facto, e passam muito isso para os adolescentes. Os adolescentes muitas vezes vêm-nos com patologias porque já não falam com os pais, já não vão ao pediatra, no médico de família, fazem o exame de cuecas. Sim, claro. E, portanto, esta ideia de que os homens também devem fazer o autoexame dos testículos porque conseguimos, se calhar, não prevenir as doenças, mas conseguimos apanhá-las numa fase muito precoce, onde o tratamento é muito mais... muito mais agressivo, será? Claro. Sim, menos agressivo e com uma taxa de sucesso maior, certo? Neste caso, as complicações são infertilidade e cancro do testículo, não é? Complicações a longo prazo podem trazer a própria doença. As cirurgias podem ter as complicações normais da ferida operatória, porque sangra, ou porque tem algum sangue, ou porque podem ganhar infecção. E, em alguns casos, pode dar atrofia testicular, ou seja porque o próprio testículo não desceu por ser um testículo pequeno e com pouca vascularização, isso de facto às vezes pode, ou seja, a cirurgia não fazer milagres, ou seja, nós colocamos lá o testículo, mas os vasos são fracos ou são pequenos e haver sempre ali alguma assimetria ou mesmo desaparecimento do testículo. E há casos em que podem não descer os 2 testículos? Exatamente. Existe às vezes a criptorquidia bilateral, felizmente menos frequente. Se tiver associado a uma genitália ambígua, ou seja, um pénis que, ou por ser pequeno, ou por ter algum tipo de defeito, nos possa suspeitar de haver ali uma ambiguidade, ambiguidade sexual
e precisar de estudo genético, ou seja, nas criptorquidias bilaterais, principalmente se o testículo não for palpável. Nós geralmente orientamos para uma consulta que geralmente é multidisciplinar, em que inclui geneticista, endocrinologista pediátrico, para fazermos um estudo a ver se não há ali algum defeito, seja hormonal, seja dos próprios genes, Claro. em que tenhamos ali algum tipo de mosaicismo e não ser o que nos parecer um XY, um rapazinho, ser na verdade uma rapariga, não é? Claro. Claro que sim. E há bebés prematuros, ou melhor, os bebés prematuros têm mais probabilidade também de terem este problema, Sr. Doutor? Sim, porque este desenvolvimento que ia acontecer dentro da barriga da mãe vai acontecer cá fora. E, portanto, quando eu falei aqui, não me dei ao trabalho de dar esse pormenor, mas quando falamos destas idades, dos 6 meses, dos 9 meses, é de idades corrigidas. Sim. Porque nós, até a criança completar as 40 semanas de idade gestacional, não estamos a contar com esse tempo para a contagem do tempo das indicações. Claro, no caso de um bebê prematuro. Exatamente. Mas neste caso podemos aqui tentar tranquilizar os pais, não é? Que é normal ficarem muito aflitos quando se deparam com esta situação e quando o médico pediatra explica que o testículo daquele bebê não desceu. É sempre uma cirurgia, claro. Há sempre alguma preocupação, mas é algo que é feito com frequência até. 3 a 5% já é expressivo, não é? Sim, 3 a 5%. E nós, de facto, é uma cirurgia que nós fazemos tantas vezes que temos uma taxa de sucesso muito grande e, de facto, assim, a maior parte dos casos na medicina, mas na cirurgia pediátrica, obviamente, também, são casos simples, não é? Os casos complexos geralmente podem ter prognósticos piores, mas os casos simples acabam por funcionar bem e taxas de sucesso estão à volta dos 95%, 99%. Tenho a certeza que com esta explicação conseguimos aqui também acalmar um bocadinho o coração destes pais, não é, que possam estar a passar por esta situação. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Doutor, foi um gosto recebê-lo mais uma vez. Obrigada por nos ter sugerido este assunto. Continuação do excelente trabalho para si. Muito obrigada. Nós seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois desta pausa avançamos ao encontro da doutora Andreia Lourador, psicóloga clínica, porque vamos aqui falar de anorexia. Vamos saber quais são os sinais de alerta, os sintomas, também tratamento e acompanhamento de quem tem de facto anorexia. Mais à frente, no último bloco do programa desta quarta-feira, vamos saber porque é que caminhar é, na verdade, uma das melhores formas de exercício que existe. Vamos ler, de facto, vários estudos que mostram que esta forma simples de movimento tem uma grande variedade de benefícios que incluem aqui a saúde física e também mental. É aqui que vai poder participar em direto, partilhando connosco o seu caso ou também a sua pergunta relacionada com a ortopedia, e para isso só deve marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. E nós ficamos à sua espera após este curtíssimo intervalo que se segue. Até já.